Amém. Não sei porquê, mas eu não consigo do lado direito. É bom estar aqui. É bom estar na comunidade das nações. Estamos passando uma semana abençoadíssima, conhecendo pessoas lindas, de uma cidade linda chamada Brasília, que nós não conhecíamos. Brasília parece com a Flórida, querido. Eu estava dizendo isso aqui hoje de manhã. Brasília parece com a Flórida. Você está nos Estados Unidos. Você pode olhar para alguém e falar assim: I love my city. Só está faltando você ganhar em dólar. Quem crê nisso também, levante a mão e diga: já recebeu lá. Mas também não é a cidade, não é o local, não são prédios que fazem a nossa riqueza, mas são os relacionamentos que nós acumulamos na vida. E eu tenho estado constrangido com o amor que tem sido demonstrado para mim, para minha família. Começar no pastor JB, a pastora disse que hoje são os meus pastores também. Eu quero louvar a Deus pela vida deles, com amor, carinho, atenção. Eu estou ficando constrangido, e não apenas por eles, mas todos os pastores que tão amavelmente me receberam no meio deles. E existe uma unidade tão forte aqui, querido. Eu que estou vindo de fora, posso dizer para você, talvez, não sei se você já visualizou, já entendeu, já interpretou o que Deus está fazendo no meio dos pastores dessa igreja, mas deixa eu dizer para você, é algo da parte do Senhor. Ali ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde a comunhão, aonde todos são um. E é esse Espírito que está aqui, esse Espírito de unidade, de amor. Eu quero agradecer a cada pastor, cada pessoa que tem sido carinhosa, demonstrado amor comigo e com a minha família. Eu quero dizer para você que não precisa ser um homem com visão espiritual para entender que a atmosfera está densa hoje aqui, que existe algo da parte de Deus muito forte nesse lugar, que já começou a acontecer no louvor. Você recebeu no louvor, querido? Você recebeu no louvor? Levante a mão, querido, porque Deus está nesse lugar. Existe algo forte da parte de Deus para acontecer aqui. E eu queria, pastor JB me incumbiu do privilégio, mas ao mesmo tempo da responsabilidade de pregar hoje aqui. E ele disse para que eu repetisse a mensagem que foi pregada no culto das 5. Fica à vontade. E eu quero abrir com você no livro de Êxodo. Êxodo, algum capítulo. Mas eu queria que você abrisse em Êxodo, apenas para cumprir aquela responsabilidade que todo pregador tem de abrir a Bíblia, né? Abra a Bíblia no capítulo. O Pentateuco, obviamente, é formado de 5 livros, chamado de Torá. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No livro de Êxodo, Levítico e Números, existe uma palavra que ocorre mais do que qualquer outra palavra. E essa palavra é santo. Ela não é repetida tantas vezes na Bíblia como é repetida nesses 3 livros. É o substantivo que mais aparece. Santo, diga comigo, santo. Diga comigo, kadosh. Eu queria falar hoje sobre Cristo no comum. Você pode repetir isso comigo? Cristo no comum. A palavra kadosh significa separado, à parte, diferenciado. Significa sagrado, significa algo
que não parece com as demais coisas, algo que tem uma aparência diferenciada das demais. Como eu disse, é o substantivo mais repetido. Por quê? Porque a proposta do Pentateuco, a proposta desses 5 primeiros livros da Bíblia, e não só do Pentateuco como do Velho Testamento, é separar o sagrado do comum, é separar o santo do impuro, é separar aquilo que é perfeito daquilo que é imperfeito. É por isso que essa palavra é tão repetida. Deus queria que o povo tivesse uma dimensão daquilo que é certo e errado, daquilo que é puro, daquilo que é limpo e daquilo que era impuro, daquilo que era sujo. Por isso tudo era sacralizado e diferenciado do demais. Por isso que tudo era revestido de sagrado, era revestido de santo, para que se diferenciasse do demais. Se você quiser acompanhar comigo, vou ser rápido. O óleo era sagrado. Toda a visão que Deus deu para a aproximação do homem a Ele, que era através da visão do tabernáculo e das coisas sagradas, era para mostrar a diferenciação que teria que se haver entre o santo e o comum. O óleo que era usado no tabernáculo era sagrado. Êxodo 30 e 25 diz isso. O sábado, que era o dia de descanso, em Êxodo 16, 23 diz que o sábado será santo, kadosh, separado de tudo mais. A arca que estava no Santo dos Santos era separada. Deus diz: a arca me será santa, ela será kadosh, ela será posto à parte. O incenso, em Êxodo 30, 37, que era levado diante de Deus, era separado, era kadosh, era santo, era diferenciado dos demais. O altar que era colocado diante de Deus para que os homens oferecessem seus sacrifícios era santo, era kadosh, era separado, não era algo comum, era algo diferenciado, tinha que ser posto à parte dos demais. Os utensílios, o sacerdote, tudo que se relacionava o culto a Deus era kadosh, santo, separado. É o ensinamento de Deus da diferença entre o impuro e o puro, entre o santo e o imundo, entre o sagrado e o comum, entre o extraordinário e o ordinário. O Velho Testamento é a tentativa de separar esse sagrado do comum. Mas o Novo Testamento traz uma proposta diferente. Não porque é antagônico, não porque é antítese daquilo que passou, mas porque é aquilo que completa. É aquilo que traz, que evolui, que traz uma nova revelação, um novo aspecto daquilo que Deus quer fazer na terra. O Novo Testamento não é a separação do sagrado do comum. O Novo Testamento é a integração do sagrado no comum. O Novo Testamento é a transformação, muitas vezes, do comum em sagrado e do sagrado em comum. O Velho Testamento diz: não toque. Se lembra? E quando em Êxodo capítulo 19, quando Moisés sobe ao monte, e ele está em cima do monte, existe fumaça e trovões, e Deus chega para Moisés e diz para todo o povo: não toque no monte, porque quem tocar morrerá. Se lembra daquele levita que, quando a arca era carregada em um carro de bois, e a arca parecia que ia cair, ele colocou a mão e ele morreu na hora, porque o Velho Testamento diz: não toque. Mas, querido, o Novo Testamento é Deus tocando no homem, é o sagrado tocando no comum. O Novo Testamento é uma mulher que era a pior das piores, que tinha sangue, e que era alguém que tinha que estar fora do arraial, se penetrando no santo lugar, indo no Santo dos Santos, e tocando a própria arca da aliança, que é Jesus Cristo. O Novo Testamento é o sumo sacerdote, aquele que não é da ordem de homem, mas é da ordem de Melquisedeque, andando para o lado de um homem que era leproso, que era o mais impuro dos impuros, e tocando a impureza dele, fazendo ele puro. Enquanto o Velho Testamento nos separa o sagrado do comum, o Novo Testamento é o sagrado encontrando o comum. O Novo Testamento é Deus encontrando o homem. O Novo Testamento é o Verbo que se faz carne e
habita entre nós, e vemos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Velho Testamento diz: não entre. Em Êxodo capítulo 17, fala do Santo dos Santos, e que os homens não poderiam entrar no Santo dos Santos. Mas o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 10, 19, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo do caminho. O Velho Testamento separava, mas um dia, pela morte de Jesus Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo, e o sagrado encontrou o comum. Ah, meu amado, tem muita gente que prega assim dessa forma, e diz que, olha, agora nós temos acesso. Até o apóstolo Paulo, me perdoa o apóstolo aqui, mas eu olho para esse texto, eu olho para esse acontecimento de maneira um pouquinho diferente. Eu não olho o homem tendo acesso ao Santo dos Santos. Eu não olho apenas o homem tendo acesso à Arca da Aliança. Eu olho o véu rasgado, e Deus que estava ali consumido, estava ali apenas fechado pela lei, porque por causa da lei, do sagrado, do comum. Porque o véu se rasgou, ele começa a entrar pelas ruas através de Jesus. Ele vai aos valados, ele vai aos lugares piores. Então o sagrado começa a invadir a terra. É mais ou menos assim como a visão de Ezequiel capítulo 41, quando o rio está preso em um só lugar, mas de repente ele sai dando vida para todos os lugares. Assim é o Novo Testamento, quando diz não entre. Mas o Velho Testamento, mas o Novo Testamento diz entre. Eu posso entrar. O Velho Testamento diz separe, não veja. Em Êxodo capítulo 33, verso 20, quando Moisés se achega perto de Deus e pede: eu quero te ver, Senhor, eu quero ver a tua face. Então o próprio Deus diz: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem viu a minha face e viveu. Mas eu já disse aqui, querido, que em João capítulo 1, verso 1, começa assim: enarque kairologos en pirros. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E eu quero pular aqui alguns versos e dizer: mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No Velho Testamento eu não posso ver a Deus, mas no Novo Testamento, Colossenses 1, capítulo 14, diz que ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Se você quer olhar para Deus, olhe para Jesus Cristo. Ah, meu amado querido, Filipe um dia, ali num golpe de estupidez, olha para Jesus e diz: nos mostra o Pai. Ah, querido, Jesus fez assim: até agora você não viu. Quem vê a mim, vê o Pai. Ah, meu irmão, ele é expressa, ele é exata. Se você quer olhar o amor de Deus, olhe para o amor de Jesus. Se você quer ver o Senhor, olhe para Jesus. Jesus se fez manifestar. O Velho Testamento diz: não veja. O Novo Testamento diz: olhe. O Velho Testamento diz: não ouça. Em Êxodo capítulo 30, verso 19, disseram, quando o povo estava no pé do monte, Moisés desce, e Moisés diz: olha, o Senhor vos falará. E todo mundo tremendo diz: fala tu a nós, mas não fale o Senhor conosco. Por causa dessa visão de que, querido, apenas existe alguém separado para ouvir a voz de Deus. Essa é a visão do Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, existe alguns apóstolos que dizem: aquilo que temos visto e ouvido, isso é o que comunicamos, querido. Você pode ouvir a voz de Deus, você pode ouvir as verdades do Senhor. E se você mesmo agora abrir os seus ouvidos através desse pregador, Deus vai falar com você hoje aqui nesse lugar, e a sua vida vai ser transformada, porque você pode ouvir. A mensagem do Evangelho é essa. Um evangelho sem relevância não é o meu evangelho. Um evangelho que não se encarna, um evangelho que não vem para o meu cotidiano, um evangelho que não se revela no meu dia a dia, um evangelho que não não transtorna a minha rotina, não é o meu evangelho, não é o seu evangelho. Nosso evangelho é Cristo no comum. Diga comigo: Cristo no comum.
A mensagem, querido, do Evangelho tem que ser para nos fazer conhecer Cristo no comum, sagrado no nosso dia a dia. Ouça bem, Jesus tornou o sagrado comum e o comum sagrado. Diga isso comigo. Jesus tornou o sagrado comum e o comum sagrado. Ele transtornou essa visão do que é sagrado. Querido, ouça bem, o sábado, no ponto de vista dos fariseus, era sagrado. A Bíblia diz em João capítulo 5:8, diz que então Jesus teve a audácia de curar no sábado. Como você vai curar no sábado? E ele começa a propor, a ensinar em Marcos capítulo 2, 23, dizendo, não foi o homem criado por causa do sábado, mas o sábado criado por causa do homem. Ele desmistifica a visão daquilo que era sagrado, mas ao mesmo tempo ele sacraliza o comum. Ao mesmo tempo ele transforma coisas cotidianas divinas, coisas rotineiras sagradas, coisas que eram comuns, ordinárias em extraordinárias. Ele pereniza, ele torna eterno algo pequeno que uma mulher fez por ele. Uma mulher que entrou em uma casa onde ele ensinava, e ela lembrava daquilo tudo que Deus havia feito por ela. Ela pega um alabastro e unge a cabeça e chora nos seus pés. E ele olha para aquela mulher e diz: esse gesto comum vai ser traduzido, ele vai ser repetido, ele vai ser redito, ele vai ser refalado em todos os lugares do mundo. É sagrado o comum que essa mulher me fez. Ele ao mesmo tempo, ele desacraliza a visão do templo. Os discípulos chegam com ele à frente do templo e diz: olha, Senhor, as pedras tão lindas desse templo, olha que majestoso o templo. Ele olha para os discípulos e fala: ele diz: olha, isso aqui não é nada, não vai ficar pedra sobre pedra. Deixa eu ensinar para você o que é sagrado. Deixa eu destruir a sua concepção de sagrado e comum. Eu vou sacralizar algo para vocês. Vem aqui comigo, entra nessa sala, vamos comer junto. Ele pega o pão e começa a partir. Tem uma coisa mais simples do que comer junto. E ele transforma o ato de comer junto num sagrado. E ele diz: esse é meu corpo que é partido por vós. Ele pega o vinho e separa. Pode ter algo mais simples do que pegar a coca lá na sua casa. Diz: mãe, quero coca, e você colocar. Ah, tio, me dá um pouco também, e você dividir. Ele pega esse momento tão comum e sacraliza e diz: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele diviniza, ele sacraliza, ele torna eterno as coisas comuns. Ele faz isso com a coisa que era algo mais comum nos tempos de Jesus, que lavar os pés. É como, imagina alguém chegando na sua casa. O que você vai fazer? Você vai pegar um cafezinho. Se for na casa do pastor JB, uma mesa posta da melhor qualidade, né? Mas se for na casa de muitos irmãos, é apenas um cafezinho, né? Aquela coisa assim, pequena. E você quer uma coisa mais simples do que isso. Chegou a pessoa de fora e você toma um café. Assim era a forma com que recebia os hóspedes. Um servo ia e lavava os pés. E quando era uma pessoa mais honrada, o próprio dono da casa lavava os pés. Ele pega isso e sacraliza. Ele se ajoelha, ele diviniza, ele torna majestoso a simplicidade, ele torna majestoso, grandioso a coisa simples, pequena, cotidiana, rotineira, porque o que vale é Cristo no comum. Levante a mão comigo, eu vou chegar em algum lugar hoje. Diga: Cristo no comum. Me acompanhe, eu vou chegar em algum lugar. Cristo no comum, querido. Querido, é tão pequeno, é tão cotidiano. Ele santifica isso. Você sabe por quê?
porque ele quebra as nossas estruturas, os pensamentos religiosos da época, porque não existe essa coisa de vida espiritual no hebraico. Você nunca vai achar essa frase vida espiritual, isso não existe em hebraico. Para o judeu tudo é espiritual. Para o judeu, querido, tomar banho é espiritual. Para ele andar, ir para casa é espiritual. Para ele falar com o filho é espiritual. Para ele ir trabalhar é espiritual. Ele não tem essa visão. Querido, você fala comigo, mas pastor, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala tentando mostrar o estilo de vida que transcende, o estilo de vida que toca o impossível. Ele não está falando do nosso estilo de vida, porque tudo nosso é espiritual. Cristo está incluso no nosso dia a dia. Cristo está no nosso comum, no nosso diário. O sagrado todo dia se choca com o meu comum quando eu acordo e olho para o meu filho e digo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um filho. Todo dia que eu acordo, querido, tomo café e vejo naquele café a provisão, a mão, a eternidade, a majestade, a grandeza do Senhor. Todo dia que eu entro em um carro e digo: é o Senhor que está fazendo na minha vida, é o Senhor que está me dando. Todo dia que eu vou dirigindo para o meu trabalho e digo para mim mesmo: o Senhor me deu esse trabalho e eu vou para lá ser o representante de Deus na terra em nome de Jesus. Meu irmão, se eu fosse você eu fazia melhor, porque o sagrado está no comum. O sagrado está no comum. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que é comais, quer bebais. Eu vou aqui acrescentar: quer ides para o seu trabalho, quer converses com o seu amigo, quer faça qualquer coisa, façais em nome do Senhor. O seu dia a dia, querido, é no nome do Senhor. Quando você chega no trabalho, ali chegou o representante do Senhor. Eu não preciso de vir para a igreja e ligar o meu motorzinho espiritual. Eu não preciso de um ambiente todo preparado para que eu adore. Aonde eu estiver, ali está o santuário do Deus vivo. Eu não preciso. Meu irmão estava dizendo aqui na parte da manhã, na parte da tarde, eu estava, querido, num Walmart lá nos Estados Unidos, e eu vi uma criança em cima de uma cadeira de rodas. Irmão, eu não tinha ali o conjunto de louvor, eu não tinha ali a igreja reunida para louvar, para buscar, eu não tinha um ambiente espiritual, mas isso não importa, querido. Eu não estou profeta, eu sou profeta sobre a terra. Eu não estou pregando, eu sou a pregação. Eu não estou falando de Deus, eu sou o servo de Deus. Aonde você entra, ali está a glória de Deus. Aonde você está, ali está a bênção de Deus. Meu irmão, me desculpa, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Cristo no comum. Eu me lembro quando eu preguei sobre relevância. Fiz uma série na nossa igreja. Eu gosto de pregar em série, e eu falei sobre relevância. Uma das mensagens foi essa: Cristo no comum. E uma irmã chamada Adriana, ela ouviu essa mensagem, ela começou a procurar no seu dia a dia algo que Deus queria fazer. E ela dizia para si mesma: todo dia eu quero encontrar algo que me conecte ao divino, ao extraordinário, algo que realmente seja o verbo se encarnando na minha vida. E ela um dia fez uma compra, e ela na compra, ela percebeu que ela comprou um galão de leite a mais. E ela, quando viu aqueles 2 galões e olhou para os filhos, ela viu que aquele leite ia vencer, não ia ser bom para ela. Ela pensou: o que eu faço com isso, Senhor? Ela se lembrou que a moradora de cima tinha 2 crianças. Ela pegou aquele galão de leite, foi até a porta daquela americana, tocou a campainha. Isso é um absurdo para um americano, né, querido? Você bater na porta dele sem ser convidado, você ir na casa dele sem ligar antes, dizendo que está indo. E ela bateu com coragem, a americana abriu, entregou um galão de litro para ela. Olha só, eu comprei, sobrou, eu queria entregar para você, porque senão vai perder. E aquela mulher pegou, puxou para frente, fechou na cara dela. Ela disse: tá
bom. Eu fiz o que eu senti, amém. E voltou para o apartamento. Daqui uma hora, aquela mulher bate na porta cheio de lágrimas. E entra na casa dela e falou assim: o meu marido foi embora, me deixou sozinha. Eu não tenho como pagar o meu aluguel, não tinha como comer. As minhas crianças estavam sem comida. Mas você chegou com um galão de leite. Eu preciso de algo que está dentro de você. Aquela mulher pregou de Jesus. E aquela americana está numa igreja hoje servindo ao Senhor. Eu creio nisso. É Cristo no comum. É Cristo no comum. É Cristo no meu dia a dia. As pessoas divinizam situações. Eu acho interessante como alguns pregadores chegam à frente e de repente já trocam a voz. Pai do Senhor, nós estamos aqui. Porque acham que é alguma capa profética que nós usamos. Elas pensam que é alguma coisa, é um terno que você usa para falar diferente. Ou gente que já vira, que já toma uma postura diferente. Querido, o meu comum é assim. Eu sou o profeta que está aqui em cima e estou lá fora. Você, querido, faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa natureza, de quem nós somos, meu amado. As pessoas esperam muito assim. Eu me lembro que eu estava uma semana como essa, numa conferência de uma semana na igreja. Eu estava cansado, porque lá eu não tinha o benefício que o pastor JB, que a igreja tem de ter pregadores que vêm e abençoam, como Cote, que quebrou tudo ontem. E eu preguei uma semana e meia direto. Eu tenho certeza que antes não era assim também, né, pastor? Eu preguei uma semana direto, à tarde e à noite. Eu estava cansado. E eu fui para a casa de uma irmã, onde tinha um culto de oração. E eu sentei no sofá. As irmãs, vamos levantar. Você sabe aquele levantar, amém, né? E o pessoal começou a orar, e eu comecei a declarar aqueles textos bíblicos de quem está cansado, né? Ele dá aos seus amados enquanto dorme. E eu continuei dizendo, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo. E eu comecei a lhe dar o sono. E eu estava morto, querido. E eu sentei. E as irmãs começaram naquele balanço, porque a irmã ora, né? Amém? Quantas irmãs oram aqui? Glória a Deus. Irmã tem uma força para orar. Glória a Deus pelas irmãs. E elas estavam orando, botando para quebrar. Eu só ali. Glória a Deus. E de repente entrou uma irmã. Ela tinha, eu não me lembro da enfermidade, uma hemorragia na perna, uma coisa assim perigosíssima, e que o médico deu uma palavra para ela que ela iria perder a perna. Irmã Georgina. E ela entrou correndo e começou a chorar. E as irmãs já sabem, né? Uma irmã pega pelo cabelo e diz: não vai, bate o pé em nome de Jesus, não vai. E aquela coisa, né? Aquelas irmãs profetas, e o pastor vai orar. Eu amei. E aquela irmã veio e eu fui orar. E até brinquei aqui à tarde que eu coloquei a mão sobre o ombro dela, não para abençoar, mas para o meu braço ter algum lugar para firmar. Tão cansado que eu estava. Eu fiz uma das orações mais diferentes da minha vida. Eu falei: Senhor, eu não sinto que o Senhor vai curar essa mulher. Na verdade, o que eu estou sentindo nesse momento é cansaço. Eu estou sentindo muito cansaço. Mas eu disse: Senhor, mas não importa o que eu sinto, não importa o que eu penso, não importa como o meu corpo está nesse momento. O importante é o que é. A tua verdade é muito mais superior que o meu estado. E Deus, eu declaro que essa mulher está curada. Irmãos, eu tirei a mão, saí e fui para o quarto na casa onde eu estava, da irmã, e fui dormir. Eu dormi fora de casa aquele dia, de tão cansado que eu estava. E aquelas irmãs juntaram ali, porque as mesmas irmãs que profetizam, levantam a mão do coque, aquele negócio todo, começaram a meter a língua em mim, dizendo: pastor, não tem sensibilidade? Você viu, a irmã está quase para perder a perna. E a irmã: é isso mesmo, o pastor não ama, ele não tem amor. E foi assim no culto, que era o outro dia, ninguém foi das irmãs. Eu nem percebi, que tão cansado que eu estava, querido. Mas no domingo, estavam todas lá. E aquela irmã: eu quero dar um testemunho.
E ela foi à frente dar um testemunho. Ela disse: olha, quando o pastor orou por mim, eu pensava que o pastor não tinha sensibilidade, não tinha amor. Eu pensava que ele não sofria comigo, que ele não estava sentindo a minha debilidade, a minha dificuldade. E eu fui nervosa para casa, mas no segundo dia minha perna já estava melhor. Ontem eu fui no médico e eu estou curada para a glória do Senhor. Ah, meu irmão, deixa eu dizer algo para você aqui. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu não preciso, nem você precisa vestir uma capa profética para começar a viver o melhor de Deus nessa terra. Você não precisa falar aí, meu amado, esses bordões evangélicos que se repetem em todo lugar, como se alguém tivesse autoridade. Eu sou quem eu sou, pela graça de Deus eu sou, e eu sou assim. Você não está servo de Deus, você não está profeta, você é profeta de Deus sobre a terra. E da maneira que você vive, a maneira que Deus vai te abençoar, faz parte da sua natureza, meu irmão. Faz parte de quem você é, meu irmão. Profetizar, falar em língua, faz parte da minha natureza. Não faz parte do culto. E mais do que ninguém, o pastor JB faz isso, meu irmão, lá na Flórida. Posso falar, pastor? Eu tô na fila com o pastor JB, conhecendo ele, né? Começando a conhecer ele. E eu tô na fila com o pastor JB. E lá na Flórida, vários irmãos aqui já foram naqueles malls, né? Comprar ali. É cheio de brasileiro, né? E ele está falando em português comigo, e as pessoas na fila assim: brasileiro, né? Brasileiro. Daqui a pouco o pastor JB olha para o lado e começou: por quê? Porque a natureza dele é a minha natureza, é a sua natureza. Eu não preciso de um louvor para falar em línguas, eu não preciso de um momento como esse para falar em línguas. Isso é quem eu sou. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É hora, querido, de alguns doidos de Deus começar a falar em língua no trabalho, no ônibus, na casa, em qualquer lugar. Se você é desses agora, levante a sua mão e comece a falar em línguas no santuário. Nesse lugar, é a nossa natureza, é quem nós somos. Profetizar é a minha natureza. Eu não preciso de um ambiente profético, eu sou profeta. Você não precisa de estar num culto como esse, querido. Quando o seu filho sair para o trabalho, você coloca a mão sobre ele, e ele está indo são, e vai voltar são em nome de Jesus. Essa é a palavra profética sobre o meu filho. Você não precisa de um louvor, você não precisa de um ambiente para te fazer chorar. É Jesus no comum, é Cristo no dia a dia, é o poder dele manifesto na nossa fraqueza. Ah, meu irmão, não pega o rio do Espírito e condense ele a um lugar, colocando ele no diquem, fechando ele em algum muro. Deixa o vento do Espírito e o rio do Espírito ir por toda a terra através da sua vida. Ah, meu irmão, o mover do Espírito não está condensado a um momento da igreja. Ele é para você no seu dia a dia. A comunidade das nações não vai estar consumada, não vai estar fechada em quatro paredes. É hora de, através de você, a comunidade das nações entrar no governo, entrar no trabalho, entrar na casa, entrar no dia a dia, entrar em todos os lugares. Essa é a vocação dessa igreja. É por isso que eu estou aqui, porque essa igreja tem vocação transformadora, mudadora, não apenas de um lugar, mas de uma região, de uma cidade, uma vocação de mudar a história dessa cidade. Se você crê assim, levante a mão e diga glória a Deus, e diga: essa é a nossa vocação. Cristo, Cristo, Cristo no comum. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Jacó estava fazendo algo comum, querido. Algo comum. Alguns fazem mais, alguns fazem menos. Alguns fazem com barulho, como o pastor Pedro. Cadê ele? E outros fazem silenciosamente, dormir. Eu disse isso porque o pessoal estava brincando com ele outro dia. Jacó estava dormindo, fazendo algo comum, algo cotidiano, algo que ele nunca pensava que ia transformar a vida dele, mas foi num sonho. Foi num sonho que ele viu uma escadaria de anjos, e anjos subindo e descendo, fazendo algo comum. Cristo está no comum.
naquilo no seu dia a dia, naquilo que você menos espera. Meu irmão, eu tenho certeza que alguns vão experimentar. Está dirigindo aqui em Brasília, olhando para um lado, está no trânsito, parado, de repente receber uma visitação poderosa da parte de Deus. Eu tenho certeza que alguém aqui, querido, vai estar lá trabalhando, o pastor Marcos lá, fazendo a contabilidade de alguém, e de repente ele vai começar a chorar sobre a contabilidade de alguém, porque o Deus vai começar a visitar ele, porque a glória de Deus vai entrar em todos os lugares. Eu tenho certeza que o seu comum vai ser visitado por Deus, se você crê assim, meu amado, se você crê assim. Meu amado, estava lá Josué batalhando a sua luta com a espada desembainhada, e de repente aparece um anjo, uma teofania, uma manifestação de Jesus na terra. E Josué pergunta: tu é por nós e por eles? Ele diz: eu não sou nem por você, nem por outro. Eu estou no meio da sua batalha. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Olha, Josué, você está aí batalhando a sua batalha pensando que está sozinho. Você está aí no seu dia a dia, indo para o trabalho, pensando que é só mais um dia que você vai enfrentar aquele endemoniado do seu chefe, pensando que você vai ir lá para aquela muralha que se levantou contra a sua vida, pensando que você não vai conquistar. Mas no seu comum vai se levantar o guerreiro de Deus. No seu comum vai se levantar um anjo que veio para batalhar a sua guerra, que veio para transformar a sua vida. É no seu comum, é no seu dia a dia. Não é algo espalhafatoso, é simplesmente as portas se abrindo, as muralhas caindo. Meu irmão, está todo mundo sendo manifesto. O ano aceitável do Senhor, por causa da sua vida, por causa do seu posicionamento, é simplesmente Cristo no comum. Cristo no comum. Estava lá um garoto normal, fazendo algo do dia a dia. Ele foi dormir e de repente ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. A gente se acostuma tanto com a rotina que não consegue ver Deus na rotina. A gente se acostuma tanto com os ruídos, com os sons naturais, que a gente fecha os olhos, os ouvidos para os sobrenaturais. Deus está te convidando e chamando no seu dia a dia. É muito pouco, é maravilhoso. Hoje eu acho aqui que eu fui no céu e voltei nessa adoração. Se eu puder, dar vontade de sair correndo nessa igreja hoje aqui, querido, pulando. Eu sou meio assim, eu sou que nem um pastor JB, por isso que eu sou espaçoso igual ele, assim, sabe? Eu gosto de, por mim eu pulava nessas cadeiras, porque era muito poderoso a presença de Deus. Eu amo essa presença, mas eu não aceito sair daquela porta e essa presença não sair comigo. Existe um convite, existe uma voz que fala: José, José, Maria, Maria, Paulo, que te convida a penetrar o seu cotidiano, que quer entrar na sua rotina e trazer o sagrado para o comum, e trazer o poder de Deus para o seu dia a dia, e trazer a manifestação do Senhor para o seu dia a dia. É meio assim como Apocalipse capítulo 21, que fala da Jerusalém celeste. Eu sempre penso num planeta que vem andando para colidir contra a terra e que vai mudar as estruturas dessa terra. É esse o desejo de Deus, é essa a vontade de Deus, é esse o desejo. Querido, se você ouvir hoje essa voz, se você hoje se atentar para esse convite celestial que está para que você comece a ver Cristo no comum, meu irmão, aí o seu comum vai começar a ser incomum. Meu irmão, de repente o extraordinário vai começar a ser o ordinário. Você vai achar, milagres acontecem de vez em quando. Não, milagre vai ser comum no nosso meio, vai ser diário, vai ser todo dia, vai ser tão comum que você vai dizer: outro milagre, o irmão ali, ele começou a ver, amém. Ele começou a andar, amém. Porque esse é o nosso normal, isso é quem nós somos, essa é a nossa natureza, essa é a chamada e a vocação da comunidade das nações. E se você crê nisso, dê um glória ao Senhor. Essa é a vocação de inundar a terra, de trazer vida onde quer que nós
aprendemos a ir, de ser o culto ambulante, de ser a adoração manifesta, de ser o Shekinah de Deus impresso no meu olhar, na minha voz, na minha forma de agir, de ser o resplandente caráter do Deus vivo que se manifesta através do meu cotidiano, das coisas mais simples e mais coloquial que eu faço, nas coisas que são mais naturais da minha parte. Os homens verão em mim que eu sou filho de Deus vivo. Os homens verão em mim que Jesus vive, que Ele vive, que Ele é real. Em Washington, em janeiro de 2005, um homem como o outro qualquer, pegou um violino como o outro qualquer, e foi para um subway, um metrô como o outro qualquer, e começou a tocar. E as pessoas, como outro dia qualquer, passavam por ele como passavam por outro tocador de metrô qualquer. Alguns paravam, olhavam para ele, simplesmente jogavam $1, outros 50 centavos. E no final de 4 horas, aquele violonista conseguiu juntar $25. $25. Então a CNN chegou, porque aquele violonista não era um violonista comum. Ele era o Joshua McFone, o maior violonista do mundo. E ele estava tocando em um violino de $5,5 milhões. Ele estava na cidade por uma temporada de 2 meses, em que ele estava ganhando $2,5 milhões para tocar. E a entrada da noite era $700. Todo mundo passava como se fosse algo comum, algo cotidiano, algo diário, mas era algo lindo, supremo, vislumbrante, diferente. Eles não conseguiram ver a beleza no comum, eles não conseguiram ver a majestade no comum. Será que esse não é o nosso erro? Será que essa não é a nossa falha? Será que Deus não está tocando a melodia linda e nós estamos julgando isso comum, quando é o sagrado vindo ao nosso encontro? Será que quando eu olho para o meu filho, querido, quando eu olho para o meu filho, eu beijo ele toda hora, porque eu vejo a face de Deus nele. Quando eu olho para minha família, eu celebro, porque é a melodia mais linda que está sendo tocada para mim, e eu sei que é a manifestação de Deus na terra, e eu sei que é a benevolência e o amor dele para comigo. Será que você pode ouvir esse som e distinguir que Deus começou algo lindo na sua vida? E você diz: mas pastor, você não entende, pastor, você não entende a minha vida. Querido, eu sei que Deus está tocando a melodia nova. Abra os seus ouvidos para o belo de Deus que está para se manifestar na sua vida. Se você hoje vai para o trabalho, volta para casa, existe uma melodia sendo tocada de Deus para você, que é algo novo sendo declarado da parte de Deus para a sua vida. Reconhece, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, reconhece em todos os caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Comece a olhar para o dia a dia e veja Deus que provê, e veja Deus que livra, e veja Deus que abençoa, e veja Deus que acrescenta, e veja Deus que vem sobre ti e abençoa a sua casa. Quantos corações gratos, levante a mão e adore a Deus pela melodia que Ele vem tocado na sua existência, na sua história. Existe o Deus da glória tocando uma melodia sobre você, dizendo: eu tenho te abençoado, eu tenho transformado a sua vida, transtornado os seus inimigos, a vitória já é a sua, apenas me adore e veja Cristo no comum, e veja Cristo no comum, Cristo no comum, Cristo no comum. É esse evangelho que eu quero sempre viver. É o evangelho, querido, não de apenas vir ao culto, mas de trazer o culto para onde eu estou.
Meu irmão, eu quero andar pelas ruas e alguém dizer com muita alegria: Elias está nas ruas. Ezequiel está nas ruas. Querido, eu quero fazer diferença onde quer que eu andar. Será que você é um desses que quer transtornar os reinos, que quer que as potestades ficam completamente sem saber o que fazer quando você entrar no lugar? Porque eles dizem: aí vem um servo do Deus vivo, aí vem um homem que abre, um homem que fecha, um homem que declara, um homem que aquilo que ele fecha nessa terra será fechado no céu, e aquilo que ele abre nessa terra será aberto no céu. Aí está um homem de autoridade, um homem de domínio. Aonde ele chega, ele domina. Você é essa pessoa, você é essa pessoa, você é essa pessoa, meu irmão. Dê uma salva de palmas. Você sabe, para ser esse indivíduo, para ser, é a nossa natureza, é quem nós somos. Sabe, querido, pastor, uma ave, ela não se esforça para voar. Sabe por quê? É a natureza dela. Um peixe, a mamãe peixe não tem que ficar ensinando, porque é a natureza, é quem ela é. Por isso que às vezes eu olho pessoas que lutam tanto contra o pecado, que lutam tanto para viver uma vida de caráter, que se esforçam tanto e estão sempre falhando e errando. E eu penso no meu coração: será que essas pessoas tiveram a natureza mudada? Porque quando a sua natureza é confrontada, quando você nasce de novo da água e do Espírito, quando você é revestido de um novo homem, tem que ser mais fácil. Tem que ser mais fácil, querido. Tem que ser simples. É quem eu sou, é quem você é Cristo no meu comum, no meu dia a dia. É simplesmente a forma com que respiro. Se eu respiro, eu respiro a sua presença. Se eu aspiro, se o meu coração bate por Ele. Tudo que eu faço é por causa dEle, é para Ele. Porque tudo vem dEle e retorna para Ele. A Ele toda a glória, toda a exaltação, toda a ação de graças. E hoje aqui, nesse dia de chuvas serôdias, interessante porque o texto fala sobre duas chuvas, a temporã e a serôdia. A temporã que vinha apenas no seu tempo, e a serôdia que quebra protocolos, que não obedece tempos, que não obedece que a hora de vir, ela sempre vem. A serôdia que pode ser uma chuva contínua, que não para na sua existência, que não para na sua história, que faz parte da sua natureza. É essa chuva, porque existem pessoas que vivem de chuvas temporãs e chuvas temporãs, que vêm ao culto e são revestidas e recebem o melhor de Deus e caminham aqui e choram e são quebrantadas e recebem uma visitação de Deus, porque ela pensa que é o tempo da chuva. Quando eu entro, meu irmão, é melhor você ser uma pessoa tempestade, aquelas que a nuvem está sobre a cabeça, e se dá um passo para frente, a nuvem está sobre a minha cabeça, e se dá um passo para o lado, a nuvem está sobre a minha cabeça. É melhor você andar com aqueles como chama aquilo? Limpador de para-brisa constante, porque em nome de Jesus não vai ser só aqui que a chuva vai estar sobre a sua cabeça. No seu trabalho ela vai estar sobre a sua cabeça, na sua família ela vai estar sobre a sua cabeça. Vai ser você, meu irmão, que vai trazer a chuva sobre o local, a chuva seródia, porque é a minha natureza, é quem eu sou, é quem você é. E eu queria que você se colocasse de pé. Primeiro, eu queria fazer um convite.
E eu queria que todos os olhos estivessem fechados do lugar, fechados nesse lugar. E aqui a sorou, piacopose que a piotolá viosombo. Me ala fiosocia piotocou piosuia emando copa vioso. Existem algumas pessoas hoje aqui que têm que ter a sua natureza mudada. Você ainda não foi imerso numa experiência de conversão transformadora. É por isso que a sua luta com o pecado tem sido desbravada. É por isso que ele tem te vencido. É por isso que dói. É por isso que você cai e você diz: por que, meu Deus, eu sou assim? Algo extraordinário da parte de Deus hoje vai encontrar para mudar a sua natureza, para mudar a sua espécie, para mudar quem você é, querido. E eu queria que a igreja começasse a clamar nesse momento e a orar em nome de Jesus. Se você quer ter a sua natureza mudada hoje aqui, se você quer ter o desafio que Jesus deu a Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. É uma experiência de conversão, não apenas de sentido, mas de valores. Uma experiência de conversão de caráter, de conversão querido, de hábitos. É algo novo que vem da parte de Deus para você. E você vai começar a viver a vida do céu na terra, porque essa será a sua natureza, em nome de Jesus. Eu quero contar até 3, eu quero que você levante a mão nesse lugar. 1, 2, 3, levante a mão. Quem quer mudar a sua natureza? Quem quer mudar a sua natureza? Quem quer mudar a sua natureza? Quem quer mudar de natureza? Ouça aqui, querido. Olhe para mim antes de ouvir o clamor. Ouça bem. O maior problema do homem, olha para mim, é um problema de identidade. Identidade. Jesus foi testado na sua identidade. Se tu és filho de Deus. Eva caiu por causa que ela não sabia, não entendia, não tinha uma revelação da sua identidade. O diabo diz: no dia em que comeres serás como Deus. Ela já era como Deus. Ela já era como Deus. Ela já foi criada à imagem e à semelhança de Deus. O maior problema nosso é a identidade. Nós não entendemos ainda a nossa natureza, porque a nossa natureza está escondida com Cristo em Deus, e eu preciso receber do céu quem eu sou. O nosso problema é que nós tiramos a nossa identidade de pessoas que estão ao nosso redor. O nosso caráter, a nossa evolução, as nossas vontades, os nossos valores estão sendo implementados em nós por pessoas que estão ao nosso redor, que nós julgamos ser vencedores, então tiramos dela os nossos valores. Mas quem nós somos de fato está escondido em Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Jesus se batizou, a identidade dele foi revelada por quem? Por quem? Por Deus. Esse é o quê? O meu filho amado, em quem me comprazo. O seu tabernáculo, porque você tabernacula sobre a terra, foi projetado por Deus. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, o que Deus disse para ele? Faça conforme o modelo. Diga comigo, modelo. Tudo que Moisés via, ele via um candelabro, então ele fazia conforme o modelo. Ele via o Santo dos Santos, então ele fazia conforme, ele via, tudo foi conforme o modelo. O seu tabernáculo terrestre, a sua identidade, quem você é. Se você vai ser um grande empresário
que vai mover a terra através de dinheiro, para que o evangelho vá à frente. Se essa é a sua identidade, está em Deus, está escondida em Deus. Se você é um grande pregador do evangelho, se você é uma grande empresária, se você é alguém que vai trabalhar com crianças, se você é alguém que está escondido em Deus, o que você é está escondido em Deus. Hoje, o que nós vamos fazer nesse lugar é pedir que Deus nos revele um modelo, para que Deus nos mostre a nossa identidade, para que eu não fique seguindo outras identidades, porque é na criatividade de cada personalidade que se manifesta a multiforme graça de Deus. Eu não preciso ser como ninguém, eu preciso ser quem Deus me chamou para ser. E a sua natureza você vai tomar do céu para a sua vida hoje. Quem você é, você vai se apossar nesse momento. Quem você é, você vai se apossar. Eu quero que você levante a mão e comece a receber de Deus a sua natureza, e que na sua mente venha os sonhos, e que na sua mente venha a sua identidade, e que na sua mente venha a sua natureza. Comece a clamar da parte de Deus. Olha, irmãos, eu quero que um barulho santo se levante nesse lugar. Levante a mão, estronde o céu, levante nesse momento o incenso que convida a glória de Deus a vir sobre a terra, que convida o novo de Deus, que convida a identidade de Deus. Receba a sua identidade, a sua verdadeira identidade, a sua natureza, porque aqui há empresários poderosos, porque aqui há homens de Deus, porque aqui há mulheres de Deus, porque aqui há orfanatos, porque aqui há o novo de Deus, há o rio de Deus fluindo por Brasília, fluindo pelo Rio de Janeiro, fluindo pelo Brasil. E se você pode, comece a falar em línguas, comece a falar em línguas. Receba a natureza, receba a natureza, receba a natureza. Cristo no comum, Cristo. Receba o modelo, receba um modelo, um modelo, um modelo, a natureza. Santo Espírito, enche-nos, enche-nos, oh, Santo Espírito, enche-nos, Eu quero acabar aqui. Levante a mão e diga comigo: o extraordinário é o meu ordinário. Diga: o supernatural é o meu natural. O que é sagrado é o meu comum, e o meu comum vai ser sagrado. Cristo vai estar no meu comum. Diga: a minha natureza é profetizar, a minha natureza é estar ungido, a minha natureza é ser vencedor. Eu sou vencedor, eu sou vencedor. Faça melhor. oh, Santo Espírito.